Fala galera, beleza? Aqui fala o professor Telmo. Estamos dando continuidade aos exercícios das leis de Newton. Primeira aula eu falei sobre inércia, primeira lei de Newton. Nessa aula vamos envolver inércia, segunda lei e a terceira lei de Newton. Então fique ligado aí, hein? Assista até o final e vamos nessa, hein? Exercício número 5. A mola da figura tem constante elástica de 20 N por metro e encontra-se deformada de 20 centímetros sob a ação do corpo A, cujo peso é 5 N. Nessa situação, a balança graduada em newtons marca... Bom, galera, para resolver esse exercício, você tem que saber o seguinte. Bom, o peso que está aqui, ó, que ele chamou de peso A, que nem botou a letra A aqui, mas tudo está de boa. Olha só, temos duas forças para cima. Força elástica, certo? E a força normal. Para baixo, nós temos a força peso. Esse peso aqui não está se movendo, ele está em equilíbrio. Logo, a primeira lei de Newton fala o quê? Corpo em equilíbrio, força resultante igual a zero. Ou seja, as duas forças que estão para cima e a força que está para baixo, que é peso, tem que ser somadas, né? Aquela soma vetorial tem que dar igual a zero. Então vamos lá, vamos colocar aqui as forças no corpo. Primeiro a força elástica, certo? Da mola, produzida pela mola. Então essa força normal aqui é a força que está sendo aplicada pela balança, beleza? E para baixo nós temos a força peso. Beleza, então, fazendo a resultante, somando tudo, tem que dar zero. Ou seja, essas forças estão em equilíbrio. É como se eu tivesse um cabo de guerra. Duas forças puxando para cima e uma força puxando para baixo. Então, elas estão em equilíbrio, estão paradas ali. Então, essa força peso é igual à força normal mais a força elástica. Joia? Lembrando a vocês que a força elástica, para a gente calcular, a gente tem que transformar. Olha só. A deformação x, ele falou que é 20. Transformando para metro é igual a 0,2. É só andar duas casas decimais, beleza? Porque a gente vai usar aqui na força elástica. Beleza, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu quero achar a intensidade da força normal. Então eu vou passar para o outro lado e vai ficar desse jeito aqui. Para a gente saber o valor da força normal, vamos substituir aqui, ó. Então a gente vai substituir aqui os 5 newtons menos a constante vezes a deformação. Então 5 menos 20 vezes 0,2. Resolvendo isso daqui, a gente vai achar uma intensidade da força normal igual a 1 newton. Beleza? Então essa aqui é a resposta. Exercício 6. Certos automóveis possuem um recurso destinado a manter a velocidade do veículo constante durante a viagem. Suponha que, em uma certa parte da estrada, sem curvas, o veículo passe por um longo trecho em subida, seguido de uma longa descida, sempre com velocidade constante, desprezando o efeito do atrito com o ar e supondo que o controle da velocidade é atribuído exclusivamente ao motor. Considere as afirmações. Durante o percurso, a resultante das forças aplicadas sobre o veículo, sobre o automóvel, né, é constante e não nula? Gente, a força resultante realmente ela é constante, mas só que ela é nula. Por quê? A primeira lei de Newton ela afirma o seguinte: se o carro está se movendo com velocidade constante, um carro, um objeto, um automóvel, seja lá o que for, se é constante, a força resultante ela é igual a zero. Então é constante, mas ela é nula, e aqui está afirmando que não é nula, então não pode ser, certo? Durante o percurso, a resultante das forças aplicadas sobre o automóvel é nula? Sim. Então essa aqui é verdadeira, essa afirmação. C. A força tangencial aplicada pela pista às rodas tem o mesmo sentido da velocidade na subida e contrário na descida? Bom, pessoal, olha só. Onde que tem a força tangencial, tem a aceleração tangencial, ok? É essa que eu estou mostrando para vocês aqui. Só que, gente, temos o seguinte.
para existir aceleração tangencial, o movimento tem que ser variado, ou seja, a velocidade tem que aumentar ou diminuir. Então ela tem que variar. Nesse caso, a velocidade é mantida constante durante toda a viagem. Logo, não existe aceleração tangencial aqui. Ok? Então a resposta única que está correta aqui é o número 2. Letra A. Certo? Beleza, então galera, vamos para a próxima, vamos lá? Exercício 7. Um avião sobrevoa com velocidade constante uma área devastada no sentido sul-norte, em relação a um determinado observador. A figura a seguir ilustra como esse observador, em repouso no solo, vê o avião. 4 pequenas caixas idênticas de remédio são largadas de um compartimento da base do avião, uma a uma. Há pequenos intervalos regulares. Nessa circunstância, os efeitos do ar praticamente não interferem no movimento das caixas. O observador tira uma foto logo após o início da queda da 4ª caixa e antes de a primeira atingir o solo. A ilustração mais adequada dessa fotografia é apresentada em... Então, pessoal, dentro das fotografias aqui, qual é aquela que representa para um observador externo que está observando esse avião largar essas 4 caixas aqui? Letra A, B, C ou D? Aí você tem que saber aquele conceito. Olha, ele pediu para desprezar o A, hein, gente, tá? Tome cuidado com isso aqui, ele pediu para desprezar o A. Então, para um observador que está fora, essas caixas vão continuar o mesmo movimento, desprezando o A, né? Ela vai continuar fazendo o mesmo movimento do avião, ou seja, vai continuar o movimento retilíneo uniforme. Então, a única que pode ser respondida, dentro das alternativas que pode ser aqui, ó, é a letra A. Espero que você tenha acertado aí, hein? Essa aqui, cara, é cheia de pegadinha, né? Mas não pode, né? Não pode estar adiantado. As caixas não podem estar adiantadas, não pode também estar dessa forma aqui, ó. Certo? Nem dessa. A única alternativa que pode ser é a letra A. Elas têm que continuar o movimento do avião. Certo? Então ele vai largando as caixas. Lógico, desprezando a força de atrito, a resistência, né? Joia, gente? Vamos fazer a próxima então, vamos nessa. Essa aqui é legal, hein? Essa aqui já caiu já no Enem, é semelhante à que caiu no Enem 2018. Um pescador possui um barco à vela, que é utilizado para passeios turísticos. Em dias sem vento, esse pescador não conseguia realizar os seus passeios. Tentando superar tal dificuldade, instalou na polpa do barco um enorme ventilador voltado para a vela, com o objetivo de produzir vento artificialmente. A primeira oportunidade que utilizou o seu invento, o pescador percebeu que o barco não se movia como era por ele esperado. O invento não funcionou. A razão para o não funcionamento desse invento é de... Então vamos lá, galera, por que esse o invento do cara aqui não funcionou, hein? Vamos pensar o seguinte, olha só, nós temos uma força atuando no ventilador e a outra força atuando na vela. Então essas duas forças, no final, o somatório dela vai dar 0. Então por isso que o invento do cara não deu certo. Agora vamos ver aqui as alternativas. Letra A. A força de ação atua na vela e a reação no ventilador? Não, gente. A força de ação atua no vento e a reação no ventilador, ok? Então a alternativa A está errada. B, a força que atua no ventilador e reação na água? Também não. Mesma coisa que eu falei aqui, onde que atua a força, ação e reação. C, ele viola o princípio da conservação de massa? Não vem ao caso aqui nessa situação. D, as forças que estão atuando no barco formam um sistema cuja força resultante é nula? Sim, verdadeira. Olha só, como mostrei para vocês aqui, ó, o invento dele não deu certo, porque aqui temos uma força e aqui a outra, e essas forças, no final das contas, elas se cancelam, a resultante é nula. Certo? E a última aqui, ele não produziu vento com velocidade suficiente para movimentar o barco. Nada a ver. Beleza, galera? Estamos esclarecidos?
com essa questão? Então vamos lá, vamos embora. Então a resposta é a letra D. Vamos fazer mais uma aqui. Vamos lá, com relação às leis de Newton na mecânica clássica, assinale a alternativa correta. A primeira lei de Newton afirma que, na ausência de uma força resultante, não há movimento. Sim ou não, gente? A primeira lei de Newton afirma que, na ausência de força resultante, não há movimento. Não. Há movimento. Pode não haver movimento, o corpo está parado, ou o corpo está o quê? Movimentando com velocidade constante, ou seja, movimento retilíneo uniforme. É essa que fala a primeira lei de Newton. Então não há movimento? Não, há movimento sim, mas com velocidade constante. Então essa primeira está errada. Vamos lá. A segunda lei de Newton afirma que a força resultante que atua num dado corpo em movimento retilíneo é igual ao produto da sua inércia por a sua rapidez. Realmente, inércia, gente, está relativo ao que? A massa, né? A variação da rapidez, a variação da velocidade. Rapidez se chama velocidade, né? Então é a mesma coisa. Então a rapidez é a velocidade sobre o tempo, que é a aceleração. Então essa alternativa aqui está meio estranha e também está errada. Letra C. A terceira lei de Newton afirma que, na interação entre dois corpos, a força de ação é de mesmo modo e sentido oposto à força de reação. Beleza, até aí tudo bem. Resultando numa força total nula em cada um desses corpos. Força vai estar no seu corpo. Você bota sua mão na parede. Existe uma força na sua mão e existe uma força na parede. Conforme no desenho aqui, ação e reação. Uma força existe na pedra, outra no chão. A força existe no martelo, outra no prego. Essas forças são aplicadas em corpos distintos, não é o mesmo corpo. Então, as forças, ação e reação, são aplicadas em corpos distintos. Gravem isso daí, hein? Beleza! Letra D, vamos na D aqui. As leis de Newton só são válidas para fenômenos físicos observados com relação a referenciais que tenham aceleração não nula, ou seja, referenciais não inerciais. Não, as leis de Newton são válidas para referenciais inerciais. O que é o referencial inercial? Aquele que a velocidade é constante ou a velocidade é igual a zero. Ou seja, a aceleração é nula. Então a única que está correta aqui é a letra E. Show de bola? Essa questãozinha. Viu como eu trabalho vários conceitos com vocês aqui? Importantíssimo, hein? Vamos nessa, vamos lá fazer mais uma. Das afirmativas abaixo, assinale que está correto. A massa de um corpo é a medida da sua inércia? Sim, gente. A massa está relacionada com a inércia. Quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser a sua inércia. Beleza? Então a primeira está correta, verdadeiríssima. A massa de um corpo pode variar de um ponto para outro na Terra? Não. A massa em qualquer ponto da Terra é a mesma. Ela é constante, gente. Ela aqui no Japão, em qualquer ponto, no Monte Everest, se você for medir a massa, ela é constante. Beleza? Então essa 2 está errada. Quilograma-força, o KGF, e o quilograma são unidades de grandeza diferentes, pertencentes ao mesmo sistema de unidades? Não. Pessoal, KGF é outro sistema de unidades. O sistema SI, é o sistema internacional que a gente adota aqui, adota o quilograma, que é a unidade de massa. E a força, a unidade de força é newtons, que é adotado. Beleza? Então essa 4 também está errada. O peso de um corpo pode variar de um ponto para o outro na Terra? Sim, gente. Por quê? A aceleração da gravidade, ela muda. No nível do mar é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. E já em outras regiões é 9,7, 9,6. Então a aceleração da gravidade ela muda de local para local. Então o peso de um corpo pode variar de um ponto para o outro na Terra. Sim, é correto, é verdadeira essa alternativa aqui. Então, em um mesmo lugar na Terra, peso e massa são grandezas inversamente proporcionais? Errado.
Peso e massa são diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? À medida que eu aumento a massa, maior vai ser o peso. Então, quem fica constante no mesmo lugar ali vai ser o G. Então, em um mesmo lugar, tá vendo a diferença, hein? Lá em qualquer lugar, não, em um mesmo lugar, peso e massa são grandezas inversamente proporcionais? Não, elas são diretamente proporcionais. Então, essa 16 está falsa. E o peso de um corpo é uma grandeza vetorial? Sim, é força, né? Toda força é uma grandeza vetorial. Então, essa aí está, a 32 está correta. Vamos fazendo a soma aqui, nós temos aqui, ó, 41. Beleza, galera? Olha só que questão bacana, né? Tudo a gente trabalhou com vocês aqui, as leis de Newton, os mínimos detalhes, as pegadinhas, os conceitos. Esse conceito aqui serve para você resolver depois exercícios mais complicados. Começa com esses daqui, que é a base, né? Para você entender. Serve para concurso, inclusive o concurso do CESP, que vai fazer. Eles vão fazer essas perguntinhas aqui. Você está apto a resolver? Então, você tem que pensar nisso daí, galera. Resolver o básico, a parte teórica, para depois partir para os exercícios mais cavernosos. Beleza, gente? Um abração, bons estudos então, e até a próxima. Valeu!